Graça e paz, irmãos. Maravilha. Uma honra, um privilégio estar aqui. Cadê o Michael? Ah, tá aí. Hoje, a vez passada ele sentou aqui, né? Fiquei pegando no pé dele, hoje ele foi pra lá. E meu filho tá aí. Os irmãos sabem que a semana retrasada, que quase eu perco ele, né? E o tal do dengue, ficou mal mesmo. Então, a gente aproveita e já faz o alerta, né, irmãos? Tome cuidado mesmo, que foi um drama lá em casa mesmo. Ele ficou mal mesmo, entendeu? Pensou que o bichinho já ia ser promovido. Sabe aquela sensação assim que chegou o número dele, assim, você olhava para a situação e glória a Deus que está aí, né? Graças a Deus. Irmãos, da vez passada, como o pastor disse, estivemos aqui na ceia e nós tivemos a honra de falar sobre o sangue de Jesus, né? Que em várias circunstâncias, né? Começar ali no Getsemane, até mesmo na crucificação, né? Jesus derramando o seu sangue, e até hoje esse sangue derramado naquelas circunstâncias e na cruz e tudo mais é o sentido da igreja, né? Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós somos parte da nova aliança em Jesus Cristo de Nazaré. E aí hoje nós nos propusemos a trazer a outra parte, que é o pão, né? Que é o corpo. E gostaria, né, de estar falando, está no texto, está na palavra, que Paulo, né, falando de discernir o corpo de Cristo, discernir o pão, discernir o corpo de Cristo. Os ensinos do Senhor, né, na palavra, se você quiser, você consegue não, está resumido na ceia. Se você quiser contar a história da Bíblia, a história de Jesus Cristo, a história do propósito de Deus para os homens, você pode contar a ceia, você pode explicar a ceia, que você vai estar explicando todos os ensinos do Senhor, toda a razão de ser de Jesus Cristo ter vindo à terra, morrer, ressuscitar, e hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque Cristo mora em você. Você comeu do pão. Não é isso? Você comeu de Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje você vive por Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus Cristo de Nazaré vive em você. E hoje nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo na face da terra. Então, tudo que você vai ver na palavra, todos os estudos do Senhor, vai desembocar na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, irmãos, não é uma cerimônia, né? Você reúne aqui, faz uma cerimônia, e muitas igrejas fazem de maneira diferente, né? Faz todo um negócio grandioso para fazer a ceia. Mas a ceia não é uma cerimônia, é um momento glorioso, é um momento maravilhoso, é uma exaltação, uma celebração de Jesus Cristo de Nazaré. É um momento glorioso da igreja, e nós precisamos ter a compreensão disso. O texto em Coríntios, capítulo 1, versículo 29, diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si.
Então nós precisamos ter um entendimento claro, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo. Que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Presta atenção, irmãos. E aqui está a revelação, né, o segredo, né, revelado a nós, né, através do apóstolo Paulo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Então o que o texto está dizendo, irmãos? Que nós também somos o pão. Porque se Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e nós comemos desse pão, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, então nós também somos o pão. Por isso as pessoas vão conhecer a Jesus Cristo através de se alimentar de você também, sabia disso? Porque nós, como homens e mulheres de Deus, irmãos, o mundo morre à míngua, o mundo morre na miséria, na desgraça, porque não conhece, não comeu, não come do pão vivo que desceu do céu. E como é que o povo que não conhece o pão vivo que desceu do céu vai se alimentar? Através da sua vida. Porque você também é pão. É o que o texto está falando aqui. Não é versão minha, é a versão da palavra. E nós vamos ver, como eu falei aqui, os ensinos do Senhor convergem para a ceia, porque você vai encontrar na Bíblia toda, né, apontando que Jesus é o pão, né, e que a sua igreja é o corpo de Cristo e, consequentemente, o pão vivo também na face da terra. E existe, irmãos, uma nova aliança, uma aliança, e esta aliança no sangue de Jesus e no corpo de Cristo é que nos faz ser corpo e ser pão. Nós fazemos parte na nova aliança no sangue de Jesus e no corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos aqui, não poderíamos, na hora de celebrar a ceia, vamos dizer assim, poderia ser uma migalhinha, um farelinho de pão, e poderia ser pegar um conta-gota, botar uma gotinha de suco de uva na sua língua. Ou poderia, um pão, está vendo uns pães enormes ali? Poderia ser um pão daquele lá, daquele tamanho, um para cada um. Poderia distribuir um pão daquele lá e 1 litro de vinho para cada um. Aqui. Isso não faria diferença nenhuma. Porque nós não estamos aqui, sabe, por causa daquilo. Nós estamos aqui por causa do corpo, por causa do pão que somos nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos na celebração da ceia, nós caímos num ritual, nós caímos numa repetição de coisas sem discernir o corpo de Cristo. E é o que Paulo fala aqui, né? Que muitas pessoas morrem, muitas pessoas ficam doentes, porque tomam a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Você pega a continuação desse texto aqui, né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, irmãos, temos que aprender a discernir o corpo de Cristo. Não o pedacinho de pão e o golinho de vinho, mas discernir o corpo, que somos nós. E se você não discernir o corpo de Cristo, irmãos, você perde o privilégio
Você perde o privilégio de assumir tudo o que Deus tem preparado para você como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Porque nós, irmãos, Deus habita em nós. Deus habita na igreja. E como Deus habita em você, como Deus habita na igreja, como nós somos o corpo de Cristo, sabe? Deus tem um papel para você, para cada um de nós, e tem um papel para a igreja dele como um todo. E se nós não discernirmos isso, se nós não discernirmos o corpo, a igreja de Cristo, nós vamos ficar martelando em ferro frio, nós vamos ficar dentro de comportamentos, né? Nós vamos para a igreja, a gente vive aqui, faz tudo certinho, dá o dízimo, dá as ofertas, participa das coisas, mas não usufruímos do que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor de todas as coisas tem para a igreja, tem para você como corpo, tem para você como pão de Deus. Então, irmãos, temos que discernir, é isso que Paulo está falando, discernir o corpo, discernir quem somos nós, discernir o que nós estamos fazendo, por que você foi salvo, por que você foi alcançado por Jesus e hoje Ele mora em você. Lá em João 6,55 diz o seguinte: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo meu Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha só, quem de mim se alimenta viverá por mim. Se você comeu Jesus, você vai viver Jesus, você vai viver por Ele para sempre. E o texto continua: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Está falando de você, irmão. Está falando de nós. Você comeu desse pão. E Jesus, quando fala, ele fala esse texto aqui, ó, o povo, ó, muitos caem fora. O quê? Comer? Jesus, comer sangue? Muita gente vai embora. Aí Jesus fala até para os discípulos: e vocês também vão embora? É muito para a cabeça de vocês? E às vezes, irmão, é muito para a nossa cabeça também. Sabe? Comer de Jesus, deixar que Jesus seja o primeiro mesmo. Porque quando você come um alimento, o café da manhã que você comeu hoje já faz parte do seu corpo. O alimento que você se alimentou ontem faz parte do seu corpo, já é célula, já é vida. Você se alimenta e esse alimento faz você viver. Da mesma maneira, Jesus usa o mesmo princípio. Sabe? Você vai comer Jesus e Jesus vai fazer parte de todo o seu organismo, de todo o seu corpo, de todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, toda a sua célula, seus projetos de vida, sua maneira de pensar, sonhar, viver, falar, pensar, ir no banheiro, ir para a rua, sabe, dormir, sabe, tudo em você, sabe, é impregnado de Jesus Cristo de Nazaré, porque você comeu da vida. Então, esse é o entendimento. Então, como a sua célula alimenta o corpo, a igreja é o corpo de Cristo e é um organismo vivo. Irmãos. Nós não somos um ajuntamento de pessoas. Isso aqui não é um ajuntamento de pessoas. Porque se este momento nosso aqui for apenas um ajuntamento de pessoas, que nós viemos aqui para cantar uns louvores gostoso, ouvirmos uma palavra gostosa e irmos embora, cada um tomando o seu rumo, entendeu? Não faz sentido nenhum.
mas nós somos um organismo vivo. O mesmo Jesus, nós somos o mesmo pão. Jesus, quando ele multiplica os pães para alimentar os 5.000 e depois os 3.000, o que aconteceu? Ele distribuiu os pães, alimentou todo mundo, sobraram 12 cestos, entendeu? Não porque parou o milagre, mas porque todo mundo se comeu com abundância. Então, o pão que é Jesus, porque é o seguinte, Jesus, ele dividiu o pão ali, quando ele alimentou a multidão, ou ele multiplicou o pão? O que você acha? Ele dividiu ou ele multiplicou o pão? Os 5 pães. Ele dividiu ou multiplicou? Ele multiplicou. E o mesmo princípio você aplica para a igreja. Nós como pão, quanto mais você multiplica, quanto mais você alimenta outras pessoas, mais o corpo cresce. Não é isso? Esse é o princípio. E quando sobra com Jesus, sobra para alimentar muito mais pessoas. Não sobrou porque Jesus errou a mão. Você acha que Jesus errou a mão? Errei, cara. Sobrou 12 cestos. E depois na segunda vez sobrou 7. Jesus errou 2 vezes. Não é, irmãos, tudo que está na palavra não tem nada gratuito. Tudo que está na palavra, o Senhor está falando conosco. Até mesmo os nomes das pessoas, tudo isso tem uma aplicação nas nossas vidas. Então, Jesus, a igreja, quando se multiplica, a igreja cresce, ela não divide. Agora tem igreja dividindo, né? Aí não tenha dúvida, né? Mas não é a igreja. Uma igreja que se divide não é igreja. Pode ser qualquer coisa, mas não menos igreja. Né? O pastor está falando aqui que precisamos aumentar o espaço aqui. E no próximo espaço vai ter ar-condicionado, né? O gordinho não sofrer, né? Senão o gordinho sofre aqui em cima. Né? Por quê? Porque precisamos multiplicar. Precisamos multiplicar. A igreja, fechando, né, nessa questão, a igreja é morada de Deus. Então você é morada de Cristo. Olha que coisa, irmão, que honra, que privilégio. Hein, Michael? Ainda vamos acabar safado que nem nós éramos, né? Ixi. Não, irmãos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hein, Paulo? Não é isso? Paulo sabe o que a gente está falando, ele ria à toa lá também. E a gente ria à toa mesmo, não ria não? Porque a gente nadava de braçada na lama, irmãos. Nadava de braçada na lama, né? E hoje, sabe, você flutua nos braços do Senhor, você... dá licença. Antes você tinha cheirinho de esgoto, cheirinho de enxofre. Hoje a gente tem cheirinho do céu, irmãos. Hoje nós somos perfume do Senhor. Eita, coisa linda, né? Olha a honra, olha o privilégio que nós temos. Tudo isso porque nós comemos bem. O homem dançou, se arrebentou porque comeu mal, não foi isso? Não coma disso aí. Aí o cara vai lá e... Aí até hoje estamos sofrendo por causa disso, né? A humanidade sofre. Mas aí Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim nunca mais vai morrer, né? Então agora nós, povo de Deus, corpo de Cristo, aprendemos a comer. Comemos certo. E hoje nós podemos glorificar a Deus. Hoje nós podemos ter vida e vida com abundância. Agora é o seguinte, discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Quando você pega lá em 1 Coríntios, de 11, de 17 a 34... você vai ver que a ceia dos coríntios, esse é o contexto, né, que nós estamos falando,
Você vê que o pessoal de Coríntios não se reunia para o bem. O texto fala isso. Eles não se reuniam para o bem. Eles se reuniam para o mal. Porque, era bebedeira, briga, confusão. No meio da igreja de Coríntios tinha adultério. Olha, era um negócio horroroso. E o povo se reunia, sabe, tinha confusão, ninguém esperava os outros irmãos chegarem para celebrar a ceia. Não, cada um comia, cada um trazia a sua comida, sabe, comia separado, sabe, e se embebedava, e era a maior confusão. Porque não discerniam o corpo, era uma coisa, era tudo menos ceia. E é nesse contexto que a gente vai ver Paulo organizando, né? Falando com os irmãos e orientando o que é a ceia. Novamente, né? Orientando, né? O que é a igreja de Cristo. Qual é a razão de nós nos reunirmos para estarmos celebrando a ceia. É isso que Paulo está fazendo ali. Porque a igreja de Coríntios não celebrava a ceia do jeito que tem que ser. Aí nós pensamos, bom, a igreja de Coríntios era toda esculhambada, né? Toda fora do cabo, né? Toda esquisita, né? E aí nós pensamos, bom, mas nós é outro nível, hein? Nós hoje em dia a gente não tem nada a ver com Coríntios. É verdade? Irmãos, presta atenção. Às vezes, irmãos, nós estamos agindo, às vezes, até pior do que Coríntios, né? Em outras questões. A gente se anestesia tanto na nossa justiça própria, na nossa justificação, nas nossas desculpas, na nossa espiritualidade superficial, rasinha, no nosso compromisso com o outro, no compromisso com o irmão do lado, compromisso com o povo que morre no meio do mundo, sabe? Nosso é tão raso, é tão descompromissado, que às vezes nós nos tornamos até pior que a igreja de Coríntios. Irmão. Nós nos tornamos tomando a ceia também na maneira da velha aliança. Não estamos tomando a ceia, muitas vezes, de acordo com a nova aliança que é feita no sangue de Jesus. Nós estamos tomando a ceia a maneira da velha aliança. Porque na velha aliança, irmãos, no Novo Velho Testamento, as pessoas, direto, por causa dos seus pecados, ela levava o sacrifício lá para o sacerdote, e o sacerdote sacrificava, derramava aquele sangue daquele animal para limpar o pecado daquela pessoa. Aí aquela pessoa levantava e ia embora, passava um tempo, ela tinha que fazer a mesma coisa. Tinha que fazer a mesma coisa. Depois passava um tempo, novamente, de novo, outra vez, a pessoa tinha que ir lá, fazer sacrifício de novo de sangue, e aí depois voltava para o seu dia a dia, voltava para a sua vida, e de novo, pecado, aí tinha que voltar lá de novo, sacrificar de novo por causa do pecado. Irmãos, eu tenho formação católica. Tem formação católica. E na igreja católica tem um sacerdote também, né? Os padres são chamados de sacerdotes também. E eu, quando era pequeno, eu fiz tudo. Primeira comunhão, tudo que você pode, catecismo, essas coisas todas que o católico faz. E aí, quando eu só ganhava dinheiro para ir no matinê, naquela época, se eu fosse para a missa e confessasse. Aí eu ia, beleza. Aí chegava lá, contava tudo para o padre. Chegava, padre, pequei. Meu filho, conta aí o que foi. Ah, fiz isso, fiz aquilo. É coisa de moleque, né? Fiz isso, fez aquilo. O padre, meu filho, 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso, um Salve Rainha. Depois você toma lá
corpo de Cristo, né? A hóstia, participa da missa. Aí você ia lá, ajoelhava e sabe, rezar, né? Mais ou menos isso, né? Aí levantava todo já purificado. E depois que você tomava aquela hóstia, o padre chegava e falava: corpo de Cristo, meu filho. Aí você, amém. Aí se tomasse, você tomava aquilo e não podia morder, porque se mordesse não podia, tem que deixar derreter na boca. Aí, irmão, aí você levantava, aí sua semana pegava fogo. Aí você estava livre. Estava livre. Pô, o padre falou que você rezasse lá, estava perdoado. E se você tomasse a hóstia, então, aí, vixi, aí o negócio estava resolvido mesmo. Aí, pô, você saía no domingo mesmo, você já arrebentava. E o meu playground, na época, era a própria igreja matriz, que estava em construção, em reforma. Ah, rapaz, aquele padre dava trabalho para ele. Que era o padre Grande do Andaime, né? E tinha lá um padre que era... Olha a viagem do cara, né? Lá o padre Domingos, italiano, gostava de vinho, meu irmão. E quando ele estava inspirado, rapaz, ele cismava com a molecada que estava no playground, né? Aí era uma confusão danada. E no domingo ele era meu padre e fazia isso comigo. Nós, às vezes, irmãos, por falta de discernimento do corpo, nós ficamos fazendo isso. Nós ficamos fazendo isso. Porque a palavra diz lá no versículo 26 ao 28, diz que nós não devemos tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, nós achamos que tomar a ceia indignamente está dizendo se você tem pecado ou não. Mas Paulo não está falando isso. Não está falando isso, né? Está falando de você tomar a ceia, porque ele está falando, lembre-se, ele está falando com o pessoal de Coríntios, que era a maior zorra a ceia. Era um negócio assustador quando o povo de Coríntios se reunia, sem noção, sem discernimento, sem coisa nenhuma. Então isso é digno, né? O cara chegar bêbado aqui, né? A gente chegar bêbado, o cara chegar discutindo com a mulher, dando um sanfanão na mulher, uns petelecos nos filhos, senta aqui, daqui a um pouco o cara está com cara de santão aqui, sabe, tomando a ceia. Faz sentido um negócio desse? Tem discernimento um negócio desse? Não tem. Então Paulo está falando de indignamente, não aponta para os seus pecados. Não é para você olhar para os seus pecados. Quando ele fala, examine-se a si mesmo, né? O texto fala isso, né? Lá, Coríntios 11, vamos lá, abre aí. Coríntios 11, cadê o... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oh, meu Deus, tem na minha Bíblia aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então Paulo, ele não está falando aqui do pecado. Ele está falando de discernir o corpo. Se você não discerne o corpo de Cristo, você não usufrui das coisas de Cristo. Se você não discerne o corpo de Cristo, sabe, você está participando de um ritual. Se você vem aqui hoje para tomar a ceia, preocupado com os seus pecados, né, eu vou explicar por quê. Pode estar assustando agora no momento. Você está preocupado só com os seus pecados, agora, neste momento, no dia da ceia, é como eu falei, você está vivendo a velha aliança. Porque tem gente que vem e se corrói aqui nas coisas por causa dos seus pecados. E tem outros, irmãos, que por hipocrisia, né, não está nem aí. Depois eu me resolvo com Deus, entendeu? E toma a ceia do mesmo jeito, de qualquer maneira. Né? E você não estamos aqui para procurar pecado,
Hoje não é o momento de você procurar pecado. Hoje é o momento de você discernir o corpo. E eu vou explicar por que não é momento de procurar pecado, mas é o momento de discernir o corpo de Cristo. Porque se tomamos, até escrevi aqui, se tomamos e comemos Jesus com fé, estamos tomando a solução de nossos pecados. E isso elimina toda condenação. Se você toma a ceia do Senhor, se você come Jesus com fé, você está comendo a solução para todos os seus pecados. E isso elimina toda a condenação. A vida de Jesus vai fluir continuamente e os pecados vão ser expulsos da sua vida. Portanto, tomar indignamente é tomar a ceia sem fé, desprezando o corpo e o sangue de Cristo. Não é verdade isso? Então o que eu estou dizendo? Hoje, agora, não é o momento para você ficar olhando para os seus pecados, nada. Porque é o seguinte, porque se você já comeu de Cristo, se você já se alimentou de Cristo, se você se alimenta de Cristo, você não vive pecando. Você não se conforma com o pecado. Porque a luz entra na sua vida e onde há luz, as trevas não permanecem. Onde tem vida, não prevalece a morte. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é a morte. Não é para você andar fedendo, não é para ser pão embolorado. É para sermos pão de primeiríssima qualidade, pão que sustenta, que alimenta de verdade. Então, irmãos, nós ficamos, e eu ouço muito isso, o pastor deve ouvir muito isso. Ah, pastor, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Isso é uma hipocrisia, não é? Isso é um... Irmão, tem sim, tem pecadinho sim. Porque Jesus nos libertou de todo o pecado, não é isso? Na cruz levou sobre ele todos os pecados. Mas nós continuamos nas nossas falhas, não é isso? Falha, humano. Entendeu? Mas você não se conforma nem com os pecadinhos. Nós não, quando temos Jesus na nossa vida, você não se conforma com pecado nenhum. Então, por isso que o lugar menos apropriado para você estar resolvendo os seus problemas de pecado é o momento da ceia. Porque já é para você estar resolvido. Porque o que você está fazendo aqui não é aquele pedaço de pão, aquele pedaço de coisa que vai resolver o seu problema. É Cristo, já comeu Cristo. Você já é alimentado por Cristo, Cristo mora em você, vive em você. Então você não vive pecando. E se você pecar, existe um advogado no céu que nos livra de todo pecado e de toda injustiça. E isso, esse texto, essa verdade, essa realidade, é para você andar com ela no coração. São textos, eu costumo dizer lá no Desafio Jovem, que tem texto, né, bíblico, que o crente tem que saber naturalmente. Alguns é mais difícil, né, a gente decorar, tá? Mas tem uns que está dentro do manual de sobrevivência imediato, né? Como você tem aquelas coisinhas de pronto-socorro, né? Primeiros socorros, né? Tem uns versículos chaves que são os pronto-socorro espiritual. E um deles é esse. Se você pecar, você tem um advogado que está ali coladinho, está dentrinho de você. Pecou, imediatamente, Senhor, sabe? E aí ele te perdoa o pecado e ele te livra de toda injustiça. O que quer dizer isso, de se livrar de toda injustiça? Que o diabo, ele não tem autoridade. Se você pediu perdão, se você se resolveu com Deus, o diabo não tem autoridade para chegar em você e te acusar. Dizer, você vai tomar ceia, você vai participar da ceia, mas você é pecador. Você está com pecado. Você não pode tomar ceia porque você está com pecado. Isso é uma satanagem. E quando você fala Satanás, é o seguinte, sabe? Eu sou alimentado,
quem mora em mim é Jesus Cristo de Nazaré, o Satanás fica endemoniado e ó, verdade. Porque a nossa vida, irmãos, a gente aceita essas premissas, né, que estão certas, mas ao mesmo tempo pode te levar a ter uma vida cristã medíocre, de que estou pecadinho e pecadão. Aí você comete um pecado absurdo, tá certo? Ah, mas até o pastor peca também, ele já falou. Aí está justificado, está limpo, beleza. Aí você chega no dia da ceia, resolve, ó Senhor, faz uma reza, né? Porque só pode ser, né? Porque quantas vezes, às vezes, nós deixamos para acertar as nossas questões com Deus, nossa intimidade com Deus na hora da ceia. Para tomar a ceiazinha, e se deu o dízimo, então, aí, vixe, aí fica mais santão ainda, fica mais resolvido ainda. Mas não é isso, irmão, não é isso. A igreja de Cristo é a solução para o mundo. Não existe solução para a humanidade, para o homem fora de Jesus Cristo. E quando nós vivemos, somos um povo sem discernimento, sem compromisso, sem alegria da presença de Deus em nossas vidas, nós vamos viver medíocre. Nós vamos ser crentes miseráveis. Se nós dependemos do dia da ceia para resolver a nossa questão com Jesus, nós somos miseráveis, irmãos. E você vai tomar a ceia hoje e você vai viver um mês de miséria espiritual. Vai viver uma miséria de mediocridade espiritual, de pequenez, o cristianismo raso, cego, bobo, porque Jesus mora em você. Nós somos a boca de Deus, nós somos alimentos para as pessoas que estão morrendo de fome, morrendo à míngua, morrendo na miséria. E é isso, irmãos. Satanás tem nos enganado, fazendo a gente pensar que a hora da ceia é a hora de pensar em pecado. Aí, como eu falei, nos remete à velha aliança, não é isso? A velha aliança aponta para Jesus, né? Porque ficava repetindo aquilo. Irmãos, você vai ler os livros do Velho Testamento, era sacrifício de bezerro, de carneiro, de cabrito. Irmãos, num tempo de hoje ainda, o pessoal todo ecológico, todo cuidado da natureza, até você mesmo, a gente fica assustado, né, pastor? Eram milhares de animais que eram sacrificados. Demais. Quando Davi foi levar a Arca da Aliança de Siló, acho que é de Siló, eu não me lembro direito, para Jerusalém, que ele monta um tabernáculo lá, cada 3 ou 4 passos se sacrificava animais. E eram quilômetros. Só ali, foram milhares de animais sacrificados. E tudo isso apontando para Jesus. Porque tem uma hora, a palavra de Deus, palavra do Senhor, que João aponta para Jesus, João 1,29. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita nós, hein? Que maravilha, irmãos. Então nós não estamos mais na velha aliança. Hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é vivo e verdadeiro dentro de você. O povo lavado no sangue de Cordeiro, o povo que se alimentou do Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, é aqui, é nós. E a nova aliança, nós comemos Jesus. Na nova aliança, nós comemos Jesus e temos a solução para todos os nossos pecados. Todos.
O que é todos? É todos. Entendeu? Não tem nem que falar. Jesus é a solução para todos os nossos pecados. Se você tem Jesus, não vai gostar mais de pecar. Se consertarmos só na hora da ceia, vamos viver o resto do mês sem temor, de maneira miserável, de maneira medíocre. E a carnalidade lá na igreja de Coríntios era carnalidade porque a ceia era ceia sem Jesus. E a ceia no sentido do que eu estou falando, né? No sentido de que nós já comemos Jesus. Então, irmãos, quem já comeu Jesus aqui, dá um sinal com a mão aqui. Todo mundo já comeu de Jesus. Então, hoje, sabe, nós nos reunimos, entendeu? Para celebrar a Cristo. Porque nós já somos alimentados, nós já comemos Jesus. Tanto é que aquilo lá é uma memória. Ó, pessoal, hoje nós somos corpo de Cristo, porque lá atrás Jesus preparou o povo e falou, ó, é o seguinte. E tanto é que, com relação ao sangue, Jesus explica. Essa é a nova aliança no meu sangue. E a hora que ele pega o pão, ele fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. Né? No sangue ele explica, no coisa ele diz só, né, que é o corpo dele. Ó, isso aqui é meu corpo. Isso aqui eu vou dar para vocês. Entendeu? Quer dizer, vocês vão comer. Né? O sangue vai lavar vocês, vai purificar, vai limpar, mas o corpo tem que comer. Eu vou dar para vocês, eu vou dar para vocês se alimentarem dele. E você pega todos os textos bíblicos, sabe? Em João 6, né? Ele falando, né? Ó, a família se alimentou, os seus pais se alimentaram do pão que Moisés deu, mas não foi Moisés que deu, foi meu pai, né? E o pão que Moisés, aquele lá perecia, vocês pereciam. Agora eu dou um pão que quem comer vai ter vida eterna, é outra coisa. Mas o pão lá de Moisés, lá, apontava para Jesus? Apontava para Jesus. E aquele povo que estava no deserto precisava, porque comia comida do Egito o tempo todo. Aí Deus mudou a dieta, em cima do que a gente falou, né? Comemos errado, dançamos. Comemos certo, hoje somos corpo de Cristo. O povo do Egito lá comia errado, comida do Egito. Aí o que Deus teve que fazer? Mudar a dieta. Mudar a dieta. E mesmo assim não adiantou muito, né? Porque o povo continuou pecando por causa da impregnação da comida do Egito. Não é isso? Deus começou a dar um maná e o povo parou de murmurar? De jeito nenhum. Porque estava impregnado do Egito, com a comida do Egito. Entendeu? E isso que acontece. Tem gente, né? Tem um irmãozinho lá no Desafio Jovem que ele tem enfisema pulmonar. Parou de fumar e tudo mais, mas tem enfisema. O que é isso? Consequência do tempo do Egito. Tem outro lá que tem um pouquinho de cirrose. Tadinho, um pouquinho de cirrose. Consequência do tempo do Egito. Entendeu? Aí vai ter que comer a comida certa, sabe, beber a água certa, se alimentar. Para quê? Para que isso possa. E leva tempo? Leva tempo. Mesma coisa nós, irmãos. Comemos de Jesus, mas o Egito atrapalha nós. Não atrapalha, não? Às vezes atrapalha, não é? Caramba, irmãos. Mas esse Egito, quando surge na sua vida, é para você encarar ele frente a frente e dizer: sou lavado no sangue, ô bobão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Hoje eu vou matar você de fome, de amíngua. Você não tem mais espaço na minha vida. Você não tem mais espaço na minha vida. Então, irmãos, Coríntios, a ceia era absurda, porque o discernimento do corpo de Cristo também era totalmente equivocado. E lá, no versículo 30, fala que as pessoas eram fracos e doentes, né? Então, irmãos, a fraqueza não é por causa dos pecados, não é por causa dos pecados, mas é por causa de esquecer que Jesus é a solução para os pecados. Entendeu?
Então não é os seus pecados que destroem você. É você que se esquece que Jesus é a solução para os seus pecados. Aí ficamos arrastando o pecado um mês inteiro. Não é isso? E você sabia que a ceia do Senhor, era toda vez que o povo se encontrava, eles comemoravam a ceia do Senhor? Era toda vez. Tanto é que lá no livro de Coríntios, você vê que o povo diariamente estavam juntos, repartindo o pão, celebrando a ceia. E lá no começo, não faziam a ceia quando não chegasse todo mundo, porque era muito menos gente, né? E era tudo meio secreto assim, porque se convertesse perdia a vida, tá? Então era um negócio meio escondidinho, entendeu? Mas ninguém celebrava a ceia quando não tivesse todo mundo junto. Tal era a noção da questão do corpo de Cristo, de ser um só. Entendeu? E na igreja do Coríntios não existia nada disso. Então, da mesma maneira que nós comemos Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa ceia, tá certo? E hoje nós vamos lembrar disso. Você tem que comer de Jesus Cristo diariamente. Jesus é o seu alimento. Porque se ele não for o seu alimento diário, você vai, sabe, ser um crente medíocre mesmo. E aqui, 1 Coríntios 10, 16, 17. O que diz lá? Ou 11. O que está escrito aí? Isso, é isso mesmo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Irmão, presta atenção no texto. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, como eu disse aqui, não é o pão ali, não é o vinho ali que é o mais importante, porque ele só está nos lembrando, é uma memória. O que o texto está dizendo aqui, que o sangue é a comunhão no corpo, no sangue de Cristo, e que o corpo, o pão, é a comunhão do corpo de Cristo. Então ele volta em cima do que nós estamos falando, que o mais importante não é o pão e o vinho ali, mas sim a comunhão. A comunhão, porque como eu estou falando desde o começo aqui, nós é que somos o pão, irmãos. É o que o texto está dizendo aqui. E se você é o pão, então o importante é que sejamos pão juntos. E que sejamos um só pão. Certo? É o que o texto está falando, não estou inventando. Só você interpretar o texto aqui, é isso que o texto está falando. E o que nós vamos fazer aqui agora vai ser lembrar disso. Vai ser lembrar disso, que nós, é a igreja de Cristo, porque nós somos o corpo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E fora disso não tem outra verdade, né? Então, se você discernir o corpo de Cristo, você vai discernir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, se você discerne o corpo de Cristo, você vai discernir o que é você, que somos nós. E até lá em Apocalipse, a gente fica esperando subir para o céu, mas tem uma passagem de Apocalipse que diz que a igreja vai descer, né? Que Deus vai morar, né, na igreja, né? Vai habitar a igreja, né? Nova Jerusalém.
Então nós somos a morada de Deus, nós vamos viver eternamente, é um mistério, né, que a gente se alegra, fica arrepiado, sapateia, tudo mais, que é um negócio tão estrondoso, né? Mas Deus vai morar em nós eternamente. E começou agora, como igreja. É a partir de agora, não é amanhã não é depois que você morrer não, é agora. Você já é corpo de Cristo. E como podemos ser um só pão e um só corpo? Comendo Jesus. Maravilha! Como é que nós somos corpo de Cristo, irmãos? Comendo Jesus. Não é verdade? Tudo que comemos passa a fazer parte de nós. Se comemos pão, somos o pão. Se comemos Jesus, somos um com Jesus. Certo? Tudo que você come, vira você. Se você come Jesus, Jesus vira você e você vira Jesus. Ixi, que responsa, hein? E que alegria, não é verdade? Você pensa nisso, você quer sair voando, você quer pular, né? Quer sapatear de alegria, né? Porque é isso, né? Então, se comemos, agora por outro lado, se você come carnalidade, hein? Mentira, avareza, vaidade, se você vive jantando essas coisas na frente da televisão, com aquele negocinho mágico ali, ó, que leva a gente para cada lugar, não é verdade? Se você bobear, leva, não é não? Você aqui, hein, Marco? O cara do seu lado aí, pergunta para ele. Meu irmão, se você não tomar cuidado com esse treco, ele leva você para lugares, entendeu? Escabrosos, medíocres, absurdos, sabe? Te enche de carnalidade, de estupidez. E não é só lá, não. Porque tem gente que nem tem celular também, vive uma vida medíocre, bobo, né? Então, irmãos, se você se alimenta de Cristo, você vive por Ele, que diz o texto. Aquele que por mim, de mim se alimenta, de mim viverá, né? Alimentado de mim. E quem se alimenta da carnalidade, da vaidade, se alimenta da estupidez humana, tá certo? Então, se cremos que juntos que Jesus é o pão, nós somos um pão com Ele. Amém? Glória a Deus. Tem que parar já ou pode falar mais um pouquinho? Pode falar mais um pouquinho? Mais uns minutos, pode? Isso me ocorreu agora, sabe, irmãos? Outro dia nós pregamos lá na igreja Brasil para Cristo. Tiveram aqui, né? A Viva Rio Grande. Você participou? Não? Ah, perdeu. Nós pregamos lá sobre a semente, né? A semente, os meninos estavam lá, né? A semente tem o mesmo princípio do pão. As coisas de Deus apontam para a mesma coisa. Quando Jesus, ele fala da parábola da semeadura e depois ele fala da parábola do joio e do trigo, depois os discípulos perguntam para ele, que é? Né? E aí ele explica primeiro a parábola, depois ele explica a questão do joio de trigo. E ele, deixa eu ver onde está o texto aqui. Meu Deus. Em Mateus 13, de 36 a 41. Aí ele explica. E ele respondendo disse-lhe, que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Certo? Quem é o pão? Olha só, o mesmo princípio. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão
do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometeram iniquidade. Mas o que eu quero até aqui é o seguinte: as sementes são os filhos do reino. Lá em Lucas 8, 11, quando Jesus vai explicar essa mesma parábola, ele fala que a semente é a palavra de Deus, em Lucas 8. Aqui ele fala que a semente é os filhos do reino. Em Lucas, ele explicando a mesma parábola, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Então vejam só que maravilha, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eita! Quem é esse? Jesus. A palavra que se fez carne e se fez semente. Então Jesus é semente, Jesus é a palavra viva, Jesus é Jesus, Filho do Deus vivo, e isso tudo acontece dentro de você. Você é transformado em semente. Nós somos semente, irmãos. E da mesma maneira como semente, olha só, está lá em João, que diz o seguinte, que se a semente de trigo caindo no chão não morrer, fica sozinha. Mas se ela morrer, ela dá fruto, muitos frutos. E isso está falando de quem? De nós. Meu irmão, nós somos semente. E você, como semente, você tem que morrer. Para você poder brotar, para você gerar outras vidas. E lá, quando você pega, não que eu tenha noção disso, né, mas Jesus, ele usa duas palavras em Lucas e em Mateus para semente, o princípio ativo da semente. Ele usa a palavra, uma é esporos, que é o princípio ativo da multiplicação do reino vegetal, o princípio, né, a força que move, né, o reino vegetal para a multiplicação é esporos. E o que gera para o reino animal é esperma. E Jesus, ele está falando aqui nesse texto, quando ele vai explicar, né, ele usa a palavra esperma. Porque ele não está falando só da semente, da agricultura. Ele está falando da sua igreja. Então, da mesma maneira, estou vendo ali, ó, a lindinha ali agarrada no pai. Então houve um momento, irmãos, que o amor dos dois ali se uniram, tá, e geraram essa lindeza aí. Então Jesus está usando o mesmo princípio para dizer o seguinte, que nós devemos, como sementes, fecundar as outras pessoas. No caso aqui, a gente falou do sentido sexual, mas Jesus está usando o paralelo para dizer o seguinte, você tem que fecundar. As pessoas estão morrendo vazias, o terreno seco, sabe, sem água, sem vida, sem coisa nenhuma. Sabe? Mas você pode fecundar, pode e deve fecundar, porque você é semente do Senhor. E para você fazer isso, irmão, você tem que morrer. Porque se você ficar comendo vaidade, comendo carnalidade, comendo coisa, você vai ser o crente medíocre, que vai ter que chegar aqui todo mês, entendeu? Se acertar com Deus, tomar o seu pãozinho e seu cálicezinho, ir embora feliz, aliviado, e depois continuar na mesma vida medíocre que às vezes levamos. Eu digo isso para mim também, né? Isso é uma coisa que a gente luta contra a gente também, para não ter uma vida cristã medíocre. E para um velhinho já um tempo, né, já vivendo um tempo lendo Bíblia, fica mais feio ainda. Né? Mas eu não quero isso. Mas o Senhor diz, meu irmão, que nós devemos morrer, nós devemos fecundar as pessoas. Nós devemos ser alimento, as pessoas têm que se alimentar de você. Tá certo? Porque quando nós olhamos só para nós mesmos, tá certo? As pessoas morrem de fome do seu lado. As pessoas morrem seca, sabe? Morrem seca. Não fecunda nada, não cria nada, não conhece a vida, não sabe a alegria que é de Jesus brotar dentro de si. É bom, não é bom Jesus dentro?
Não, irmão? Na verdade, Jesus vivo dentro de você. Não você fazendo as coisas certinhas. Não, faz tudo certinho, tudo bonitinho. Mas se você não discerne o corpo, se você não tem Jesus vivo dentro de você, você pode fazer tudo certinho pro resto da vida. Você vai para um lugar quentinho, gostoso, bonito, certinho, bem aquecidinho, que nem uma churrasqueira bem preparada, entendeu? Tudo lindinho, mas o lugar errado. Não é verdade? Porque o lugar certo do povo, que é o pão vivo, né? O povo que é semente viva, que brota no coração das pessoas, é na presença do Senhor e o Senhor presente em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Palavra do Senhor? Palavra do Senhor. Você é corpo de Cristo vivo. Você é o pão vivo do Senhor, que deve ser servido aos homens. Certo, meu filho? Que quase morre, hein? Já pensou? Maravilha. Glória a Deus. O que eu faço agora? Vamos orar. Vamos orar, irmãos. E hoje, vamos lá fazer um memorial. Porque você sabia, né, como eu falei, Igreja Católica, lá o cara come Jesus mesmo ali na hora. Chama-se transubstanciação. O padre ora ali e aquela hostiazinha ali se transforma em corpo mesmo de Jesus. Isso é uma besteira inominável, não é bíblico, né? Tem outros que falam, não, isso aqui é só um símbolo. E quando você transforma o que nós vamos fazer só num símbolo, você esquece do corpo, você esquece do pão, entendeu? Você fica só no símbolo, símbolo. Não é símbolo coisa nenhuma, irmãos. É uma realidade da igreja. O que nós vamos fazer hoje aponta para o que nós somos. Que nós somos lavados no sangue de Jesus e somos o corpo de Cristo vivo.